Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. O Gazeta Esportivo traz informação desse jogo do Palmeiras estreia na Libertadores contra a equipe do Júnior Barranquilla. O Facicani traz informação sobre faturamento milionário no Palmeiras e o Pedro Marques traz informação sobre essa falsa narrativa que estão gerando contra o Palmeiras, que o Palmeiras está sendo beneficiado pela arbitragem. É brincadeira, né, galera? Mas antes de eu soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Silvestre, o Verdão tá pronto pra estreia na Libertadores? Vai ter mais uma atividadezinha dia do jogo. O Palmeiras, que é o líder isolado no Campeonato Brasileiro, após bater o Bahia fora de casa, viajou de Salvador para a Colômbia, está trabalhando na Colômbia para o jogo contra o Júnior Barranquilla. O Abel Ferreira só tem um lateral esquerdo à disposição, que é o garoto Arthur, que subiu da base no começo do ano, porque o Jeff Tess se machucou em uma partida recente e o Piquerez operou o tornozelo. Ao lado do Abel Ferreira, para onde ele vai? Tigrinho, Vitor Roque e Paulinho. Os dois estão por perto. O Abel quer tê-los ao redor, mesmo que eles não possam jogar amanhã. São dúvidas, muito difícil. O Tigrinho já tem treinado com bola, mas ainda não está 100%. O Vitor Roque, o Tigrinho não, o Paulinho. E o Vitor Roque, com aquele problema no tornozelo, só volta quando tiver 100%. Uma chance um pouco maior para o Vitor Roque, mas eu descartaria nesse momento, Michele. Beleza, Silver. Mas o Paulinho não é novidade, né, galera? Eu já imaginava que o Paulinho não jogasse essa partida aí, com certeza não vai jogar mesmo esse jogo. E agora o Tigrinho, que parecia algo tão simples, né, galera? Tá louco, hein? O cara não joga. Tomara que ele jogue contra a equipe dos Gambás, porque o Tigrinho faz uma falta nesse time do Palmeiras, ainda mais que o John Arias não vai jogar o clássico contra a equipe do Corinthians, né, galera? Agora vamos ver o que o Facicani falou aí sobre esse faturamento milionário do Palmeiras e falou muita coisa sobre esse jogo também contra a equipe do Júnior Barranquilla. Obrigada. O Abel pode segurar o Vitor Roque. E o Vitor Roque ainda tá em tratamento lá de dores no tornozelo esquerdo, que a gente não sabe o que aconteceu com o tornozelo do cara. Pra mim ele deve ter tido algum tipo de fissura. Não entra na minha concepção que uma pancada no tornozelo, só uma pancada, te gera quase 3 semanas aí praticamente de afastamento, entrando no decorrer de jogos e o cara não conseguindo andar em campo. Alguma coisa teve, o Palmeiras forçou a história, né? Enfim, mas o Vitor Roque amanhã não entra em campo. Provavelmente o Paulinho, que está na viagem, também não entra em campo. O Vitor Roque deve jogar domingo. Acho que o planejamento é para o Vitor Roque jogar em Itaquera. O planejamento para o Paulinho, provavelmente, dona Vicky, veremos ele estrear com a camisa do Palmeiras diante do Sporting Cristal. No Allianz Parque, né? No Allianz Parque. No Allianz Parque. Que já é muito interessante. Um jogo contra o Sporting Cristal, que eu destaco aí. Acho que é o mais fraco, né? Acho que é o mais fraco aí dessa fase de grupos do Palmeiras, que já não tem um nível técnico tão elevado. Jogando em casa, né? À frente da torcida. Eu acho que é um cenário perfeito. Se isso ocorrer, eu acho que é o cenário mais viável. Porque, de fato, não pode menosprezar. Não pode dar sopa ao azar. A Libertadores tem que ter todo o cuidado, mas o Palmeiras tem uma força suficiente, sim, para hoje ter um olho mais focado no Campeonato Brasileiro. E até para preparar o Paulinho também para essa temporada, para essa reta, quem sabe até essa reta final pré-Copa. Um jogo, a gente sabe como o jogo, por exemplo, contra o Flamengo, que é um candidato direto à briga pelo título com o Palmeiras, é lá no final de maio. E até lá, se ganhar minutagem, o Paulinho pode ser utilizado não como titular, mas já ser uma opção de banco, como foi contra o Botafogo no Mundial de Clubes. Isso se o Paulinho, né, estiver disponível aí, como eles estão falando, né, nesse jogo contra o Sport Cristal pela Libertadores da Américas, jogando no Allianz Parque, porque eu tenho minhas dúvidas, hein. Paulinho só vai adiando a previsão de volta e o cara voltar que é bom nada, né, galera. Pelo amor de Deus, o torcedor do Palmeiras não aguenta mais essa expectativa do Paulinho jogar pelo Palmeiras. Vamos ver mesmo se ele vai estrear aí contra o Sport Cristal. Vamos ver. E ele representa, né, ele ali disponível para representar num jogo grande como esse, já é um cenário diferente do que foi no ano passado, em que o Palmeiras não tinha soluções em um banco de reserva. E já o Vitor Roque, se falar pra mim, Vitória, escolhe Vitor Roque
na quarta manhã ou domingo em Itaquera. E obviamente eu vou falar, segura ele e deixa pra jogar em Itaquera domingo, que é um jogo muito importante. É um clássico. O Palmeiras esse ano tá 100% em clássicos. O Palmeiras já ganhou o Campeonato Paulista, mas é a faísca necessária. Toda essa calmaria pode acabar se for derrotado em Itaquera e principalmente da forma que for derrotado. Então, a força máxima 100% eu acho que tem que ser para domingo. Pois é o que eu falei. O Palmeiras tem que focar nesse momento. Não é abandonar o jogo amanhã. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar para ganhar amanhã. Claro, óbvio, contra a equipe do Barranquilla. Mas o Palmeiras, ele tem o Campeonato Brasileiro nesse momento, de novo, né? E essa que é a grande dúvida do torcedor, quando o Palmeiras tem a chamada faca e queijo na mão para abrir vantagem, para se colocar num favoritismo diante de rivais que ainda têm patinado um pouquinho e poder começar a decidir esse campeonato o mais cedo possível. Qual é o... Aí que mora o perigo, hein? Muitas vezes o Palmeiras teve a faca e o queijo nas mãos, como o Fascani acabou de falar ali, mas o Palmeiras não soube aproveitar essas gorduras, essas vantagens que o Palmeiras teve. O ano passado a gente pode citar como exemplo, né? Que o Palmeiras estava bem na frente do Flamengo e o Palmeiras acabou vacilando aí e deu no que deu, entregou o título para a equipe da Mulambada. O problema, né? Dá para você encaminhar uma boa competição e você tocar o segundo semestre com a mesma capacidade que você iniciou esse campeonato, e aí sim colocando o pé no acelerador nas Copas, e a Libertadores está aí para isso. Então não é em nenhum momento você desprezar o grupo, você dizer que os adversários são insignificantes. Não, são adversários em que o Palmeiras tem muita condição de ganhar. E ganhar 2 jogos, seja lá, seja em casa também, de fazer partidas respeitáveis, como ele já fez no ano passado, era um grupo similar a esse que ele encontra na atual Libertadores. Então por isso que a partir do momento que você tem um Campeonato Brasileiro bem feito, e aí você passa recado pro Flamengo, você passa recado pra Fluminense, pra São Paulo, que estão ali pelo menos na briga do título brasileiro agora. Vocês querem saber de reforços pro ano que vem? Hoje não vou falar de nomes, porque já citamos aqui que o cara mais próximo mesmo de chegar, mais próximo não, que vai chegar depois da Copa do Mundo é o Nino. Agora, por que o Palmeiras volta a olhar com mais carinho para esse mercado da bola com bons investimentos? Com a contratação oficial do patrocínio da empresa chinesa lá de carros, Leapmotor, né? O Palmeiras pode chegar ao final do ano, caso ganhe tudo, a mais de 300 milhões só de bônus e grana de patrocínio. Rapaz, mais de 300 milhões de bônus só de patrocínio, hein? Imagina se o Palmeiras conquistar aí pelo menos a Libertadores, hein, galera? É muita grana, hein? Dá pro Palmeiras se reforçar cada vez mais, hein, galera? É muito dinheiro, hein? Só que por enquanto o Palmeiras já tem uma belíssima somatória, tá? O Palmeiras tem pelo menos 217 milhões garantidos, dobrando mais um pouco, dobrando mais metade daquilo que ele recebia da Crefisa. Então, quando se batia que a Crefisa era uma desatualização a camisa do Palmeiras, é só vocês verem os números, tá? Então, contem comigo aqui. Anota aí. Sporting Bet. O Palmeiras tem 100 milhões. Eu vou falar fixo, tá? Da Puma, o Palmeiras ganha 50, tá? Da CIMED, o Palmeiras ganha 20. Da Leapmotor, o Palmeiras ganha mais 20. Da SIL, o Palmeiras ganha 11. Da Uniaselv, o Palmeiras ganha 8. Rapaz, é dinheiro que não para de entrar no Palmeiras, hein? É muita grana, hein? E lembrando que a Crefisa ficou um bom tempo pagando apenas 81 milhões por toda a camisa do Palmeiras, né? É brincadeira, a Leila Pereira é muito mão de vaca mesmo em questão de
patrocínio no Verdão, nessa camisa valiosa do Palmeiras, hein, galera? E a última é de Itália Panelas. O Palmeiras ganha 4. 213. Falei 17, mas 213. Só que tudo isso, o Palmeiras dá, por exemplo, da de Itália Panelas, pode ganhar mais 2 milhões. Da Uniaselv, ele pode ganhar mais bônus, que podem chegar a 12 milhões. Da Sil, ele pode chegar a 15 milhões. Da Lip Motor, ele pode chegar a mais 10 milhões. Da CIMED, ele pode ganhar mais 37 milhões. Da Puma, pode chegar a 66 milhões. E da Sporting Bet, a mais 73 milhões. Então ele pode quase que chegar muito próximo aí de metade do que ele tem de patrocínios fixos, ganhando mais 100 milhões aí, e mais até do que 100 milhões nessas metas de patrocínio. Portanto, tudo isso implica em uma única certeza: para ter estrutura e para ter patrocínio bom, precisa ter time bom. E ter time bom é ganhar título. Porque não adianta nada você contratar jogador, você ter patrocínio e você não conseguir fechar a conta do investimento porque você não teve bônus. Se a gente pegar, porque praticamente esses contratos são os contratos base do ano passado, o Palmeiras deixou de ganhar 73 da Sporting Bet, quase 20 da Puma. O Palmeiras, no contrato base ali da CIMED, Palmeiras deixou de arrecadar quase 40 milhões. Se ele pega o contrato da Lip Motor, que foi basicamente o contrato daquela antiga empresa FICA, deixou ele ganhar 10. Da Sil deixou ele ganhar 5. Da Uniaselv mais 4. Da de Itália mais 2. Façam as contas de quanto que o Palmeiras deixou de arrecadar perdendo o Brasileiro a Libertadores. Galera, perder título aí faz muita diferença, hein, no faturamento, mas o Palmeiras ganhou uma graninha, né? Porque o Palmeiras, querendo, não foi vice-campeão brasileiro e o vice também ganha alguma coisa. Então o Palmeiras também não se deu tão mal assim, vamos dizer, assim, o ano passado. Claro que o Palmeiras poderia se dar bem melhor, poderia ter sido, no mínimo, campeão brasileiro, mas vacilou, o time dormiu dentro de campo, não sei o que aconteceu, mas o Palmeiras... Cada ano que passa, o Palmeiras está arrecadando muita grana e, sem dúvida, é um dos times mais ricos do Brasil, né, galera? Sem dúvida. O pessoal acha que bônus é bobagem, mas... Não é bobagem, faz gente. Muita diferença. Olha a diferença que você faz. Cara, de novo isso... Galera, agora se liga só no que o Pedro Marques vai falar sobre essa falsa narrativa aí que estão levantando contra o Palmeiras, aí, falando que o Palmeiras está sendo ajudado pela arbitragem, porque incomoda, né? Incomoda a mídia ver o Palmeiras aí em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que está muito bem no Campeonato Brasileiro, mas já estão levantando essa falsa narrativa do Palmeiras e dizendo que o Verdão só está onde está porque a arbitragem está ajudando. É brincadeira. Vamos conferir o vídeo aí, galera. De novo essa história de que o Palmeiras é o clube mais beneficiado pela arbitragem. Tá ficando chato. Enquanto tem muita gente tentando emplacar mais uma vez essa narrativa, ninguém quer resolver o grande problema do futebol brasileiro. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê que essa discussão não é sobre arbitragem, e sim sobre pressão desse Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que agora vai começar a sua trajetória na fase de grupos da Copa Libertadores, tem compromisso nesta quarta-feira fora de casa contra o Júnior Barranquilla, e que vem de uma vitória fora de casa, um jogo difícil contra um adversário complicado, que é o Bahia, na Arena Fonte Nova, que estava invicto em 2026, jogando em Salvador, invicto desde o dia 20 de novembro do ano passado. E uma rodada que antes da bola rolar tinha aquela expectativa do Flamengo diminuir a vantagem do líder Palmeiras
já que o Palmeiras tinha esse compromisso complicado, esse jogo difícil em Salvador, e não foi o que aconteceu. O Palmeiras conquistou uma vitória muito importante na briga pelo título. De 30 pontos disputados, 25 foram conquistados por esse Palmeiras. Ainda assim, no pós, se fala muito mais sobre a arbitragem do que a vitória do Palmeiras jogando fora de casa. É brincadeira, né, galera? Os caras não querem admitir que o Palmeiras vem jogando, vamos dizer, não tá jogando grande futebol, como eu sempre falei. Mas os caras não admitem, os caras não engolem o Palmeiras. Essa é a verdade, eles não suportam ver o Palmeiras em primeiro lugar. Porque o que eles queriam mesmo é o time na mídia, né? É o Flamengo, né? É isso que eles queriam ver, né? Queriam ver o Flamengo, o time do cheiro, em primeiro lugar. Essa é a verdade. Então eles estão se sentindo incomodados em ver o Palmeiras na frente. Porque eles querem o time do Flamengo em primeiro lugar, galera. Essa é a verdade. De novo, estão tentando emplacar a narrativa de que o Palmeiras é o clube mais beneficiado pela arbitragem. Algo que prejudicou o Palmeiras, sim, no ano passado. O estopim foi aquela partida contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Até o Abel Ferreira disse que preferia ter perdido aquele jogo, porque depois se juntaram 2 ou 3 times contra o Palmeiras. E depois, conversando com pessoas do clube, eu apurei que o Abel Ferreira estava falando do São Paulo, que era o adversário ali, do Flamengo e do Corinthians. Na visão do Palmeiras, os rivais aproveitaram aquele jogo para fazer barulho, para emplacar essa narrativa de que o Palmeiras é o clube beneficiado pela arbitragem. E o Palmeiras acredita que a partir dali houve um jejum de pênaltis, que pelo menos 6 pênaltis não foram marcados e que a pressão dos clubes contribuiu até mesmo para pressionar a arbitragem na final da Libertadores, para que o Pulgar não fosse expulso naquela solada na dividida com o Bruno Fux. Sério, será que já não cansou? E para falar a verdade aqui, ninguém está preocupado em melhorar a arbitragem. É a pressão do pós. Tá todo mundo preocupado em lançar uma narrativa que possa favorecer o seu lado e numa próxima pressionar a arbitragem, para que numa próxima a arbitragem, na dúvida, marque para o seu time. Ninguém está preocupado que a arbitragem seja criteriosa, muito pelo contrário. Estão preocupados em lançar a narrativa que favorece os seus clubes naquele momento. O lance que está sendo falado agora é o do gol do Palmeiras. E aí você tem de um lado pessoas que falam do Gustavo Gomes, de uma falta do Gustavo Gomes. Do outro lado, já tem gente que acha que foi pênalti, que tem também ali o lance que envolve o Murilo. E vão ficar naquela coisa, né? Vão usar esse lance, vão usar outros e vão falar, ó lá, é o Palmeiras que tá sendo ajudado, meu time que tá sendo prejudicado. E vai ficar nisso, vai ficar nessa choradeira. É brincadeira, né, galera? Eu concordo plenamente com tudo que o Bruno Marques falou aí nesse vídeo aí. É brincadeira, hein? Ninguém se preocupa em melhorar o futebol, né, galera? Ninguém se preocupa, cada um só pensa no seu lado, essa é a verdade. Cada um briga pelos seus interesses, mas se unir e tentar melhorar o futebol brasileiro e para que esteja uma arbitragem mais correta, mais coerente, isso ninguém quer, né? E agora ficam levantando essa narrativa contra o Palmeiras e não admite, não. Na verdade, como eu falei, a mídia não aceita ver o Palmeiras lá na frente. E é preocupante, porque eles vão tentar fazer de tudo para tirar o título do Palmeiras esse ano. Pode ter certeza, galera. Aí começam a comparar os lances, é câmera lenta, é um ângulo diferente, e cada um vai pro lado que convém. E ninguém tá preocupado em melhorar a arbitragem, coisa nenhuma. Então estão preocupados em fazer pressão em uma arbitragem ruim. A nossa arbitragem é ruim e os dirigentes e agora jornalistas, influenciadores também entrando aí nessa briga, nessa pressão para cima da arbitragem. Nesse lance específico eu já deixei minha opinião até no vídeo de pós-jogo. Para mim foi lance normal, disputa na área. Para mim o gol do Palmeiras
foi válido, não achei nada nesse lance. E o Palmeiras conquistou um resultado muito importante. Faz muita diferença conquistar esses pontos, que o Palmeiras, no ano passado, perdeu para o Bahia em São Paulo e perdeu para o Bahia em Salvador. Os 2 jogos, 1-0 Bahia. E o Bahia é um time que, para mim, vai terminar entre os primeiros colocados. Acho que o Bahia tem condições de ficar entre os 5 primeiros. E o Palmeiras, nos últimos 2 campeonatos, teve dificuldades contra esse pelotão de cima, contra adversários aí na briga pelo título, em confrontos diretos. Em 2 campeonatos brasileiros contra adversários ali do G6, o Palmeiras teve muitas dificuldades, foi muito questionado e já deu uma resposta nesse ano de 2026. Eu não sei, por exemplo, se o Flamengo vai conseguir vencer o Bahia lá, e o Palmeiras conseguiu. O Flamengo, que é o principal rival do Palmeiras na briga pelas principais taças e na briga pelos pontos corridos. Ah, Pedro, mas esses jogos são difíceis, esses confrontos diretos. Mas o Palmeiras não tem condição de vencer esses jogos? Mostrou que tem condição de vencer esses jogos. Eu sei que não vai vencer todos, mas tem que conquistar pontos. Porque o Palmeiras no ano passado deixou uns 30 pontos pelo caminho só nesses confrontos diretos, contra Mirassol, contra Cruzeiro, contra Bahia, contra Flamengo. E o Palmeiras, pelo elenco que tem, a comissão técnica, que já está há bastante tempo no clube, os investimentos que foram feitos, o Palmeiras tem time para vencer esses jogos. E agora tem a Libertadores contra o Júnior Barranquilla nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, fora de casa. Paulinho e Vitor Roque viajaram com um grupo para Salvador. De Salvador viajaram até Cartagena. Estão com a delegação alviverde e fica essa expectativa pelo retorno do Vitor Roque, do Paulinho. O Vitor Roque tem um pouco mais aí de possibilidade de entrar em campo nesta quarta-feira. E no fim de semana o derby, que é sempre um jogo à parte, e o Corinthians pressionado. Tá saindo aí um monte de vídeo da pressão dos torcedores do Corinthians lá no centro de treinamento. E é um jogo à parte, né? Já para mostrar como é que é o clima de um Palmeiras e Corinthians. Com méritos do Verdão, Palmeiras aí líder absoluto, mas como o Pedro Marques falou ali, e ele foi muito bem no vídeo dele ali, ele foi muito correto nas suas palavras, estão tentando criar uma falsa narrativa e uma perseguição contra o Palmeiras e vão fazer de tudo para tirar o título do Palmeiras. Vocês podem ter certeza, porque o que a mídia quer mesmo é que a mulambada seja protagonista do futebol brasileiro, né? Essa é a verdade, com a ajuda da arbitragem, tanto faz. Eles vão passar pano no Flamengo, porque o ano passado a gente já viu o que aconteceu na final da Libertadores. Para mim, o Pulgar deveria ter sido expulso naquele lance, mas não adianta ficar chorando leite derramado. Hoje tem jogo contra a equipe do Júnior Barranquilla. Vamos tentar fazer uma boa estreia aí nesse jogo. Para mim, o Palmeiras vence esse jogo 3-1 para o Palmeiras. Estou muito otimista. Tomara que o Tigrinho jogue essa partida, que é algo muito difícil, né? Muito improvável que ele jogue essa partida. O Paulinho também a gente sabe que não vai jogar, mas esperamos que o Palmeiras faça um bom jogo aí. Vamos para cima do Júnior Barranquilla, vencer essa partida, estrear bem na Libertadores, porque o final de semana tem clássico aí contra a equipe dos Gambás, e se Deus quiser vencer mais um clássico aí e seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse é mais um vídeo com informações do Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!